Apocalipse 14, do 1 ao 3, é isso, né? Então vi o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele estavam os 144.000 que tinham o nome dele e o nome do seu pai escritos na testa. Eu ouvi um som que vinha do céu, como o som de fortes ondas do mar, como o som de um poderoso trovão. Era como o som de muitos arpistas tocando juntos. Esse grande coral cantava um cântico novo diante do trono de Deus e diante dos 4 seres vivos e dos 24 anciões. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados na terra. Eles se conservaram puros, sem manter relações com mulheres, e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os habitantes da terra como oferta especial a Deus e ao Cordeiro. Não mentem, são irrepreensíveis. Vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas para anunciá-las aos habitantes da terra. E toda nação, tribo, língua e povo, temam a Deus, diziam em alta voz. Deem glória a ele, pois chegou o tempo em que ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes de água. Então, outro anjo seguiu, dizendo em alta voz: Caiu a Babilônia. Caiu a grande cidade que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua imoralidade. Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: Aqueles que adorarem a besta e sua estátua, ou aceitarem sua marca na testa ou na mão, beberão do vinho da fúria de Deus, que foi derramado sem mistura na taça da ira de Deus. E serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça de seu tormento subirá para todo sempre, e não terão alívio de dia nem de noite, pois adoraram a besta e sua estátua, e aceitaram a marca do seu nome. Isto significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. Eu ouvi uma voz que vinha do céu dizendo: Escreva isto. Felizes os que, de agora em diante, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito. Eles são verdadeiramente felizes, pois descansarão de seu trabalho árduo, porque suas boas obras os acompanharão. Bem, e aí, vamos lá? Todas podem abrir o microfone agora, para não ficar só eu falando. Vamos começar aí com os 144.000. Quem eles eram mesmo? Pode abrir os microfones, senão a gente não ouve. A totalidade dos remidos são os remidos, 144.000? Lembra direito. Quem são? Lembra daquele capítulo lá, Edna, que você falou, nossa, era 144.000 e depois era uma multidão que não se podia contar? É a igreja, né? A igreja? Sério que vocês nas férias esqueceram? Olha, de verdade, esses 144.000 para mim é um nó na minha cabeça. Vou ser bem claro. Não tem aquela história de que esses eram os judeus que se converteram, outros acham que
Esses são os santos que morreram antes de Jesus, que na verdade é a igreja que começou lá atrás. É isso? É isso mesmo, Dilson, exatamente isso. Ainda bem que pelo menos a Dilson teve memória nesse final. Ontem eu ouvi o pastor Hernandes e, na opinião dele, é a igreja remida, é o total da igreja remida do Senhor, que esse número é um número simbólico. Ele até falou dos judeus, até falou que existem outras interpretações, mas na opinião dele é a igreja. Uhum. Eu acho, assim, eu acho não, eu tenho bastante convicção de que são os judeus. Eu vou falar para vocês por que que eu tenho essa convicção. Vamos ler? Então, o cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele estavam os 144.000 que tinham o nome dele e o nome de seu pai escrito na testa. Esses foram comprados da terra. Sabe, quando a gente vê judeu, é impossível a gente não associar a Cristo. A relevância do povo judeu em toda a história é o Messias, né? E o Senhor, assim, por isso que eu acredito que os 144.000 são os judeus. Porque imagina um povo, homens que não se deitaram com mulher, homens que não mentem, irrepreensíveis. Mesmo os judeus não são assim, né? Não existe esse tipo de pessoa aqui, que são irrepreensíveis, que não mentem, que não se deitaram com mulher. Existe esse tipo de pessoa na Terra? Quem é que o Senhor separou, deu ordem, falou que ele era o povo, acompanhou, marcou, selou, tem circuncisão no corpo, né? Quem é que traz essa imagem do Pai e do Cordeiro? Que povo é esse? Por que que eu acho? Vocês entenderam o que eu disse? Por que que eu acho que são os judeus? Né? Lá na passagem anterior, ele fala das 12 tribos de Judá. Ele fala 12.000 de cada tribo, por isso que são 144.000. Né? Ele não fala e lá naquela passagem que eu citei para a Edna, que a Edna até, eu lembro bem desse dia, Edna, depois você vê a gravação, que a Edna falou assim, nossa, eu não tinha visto que primeiro era 144.000, mas depois era uma multidão que não se podia contar, né? Então, assim, eu entendo para mim, sempre que eu vejo a imagem do povo judeu, da perseguição do povo judeu, da tentativa de destruição do povo judeu, é sempre que eu vejo isso, e da impossibilidade de destruí-los, né? Da impossibilidade de exterminá-los. Quantas e quantas vezes tentaram, quanto se espalhou, mas eles trazem o quê? O que que seria essa marca que ele fala aqui, ó? Escrito na testa, o nome dele, né, do cordeiro e do pai, né? Judeu, sabe? Então, por isso, assim, na minha convicção de que esses 144.000 também é um número simbólico, não são 144.000 exatos, né, do povo judeu, mas esse povo contado, esse povo separado e distinto, da onde viria o cordeiro, né? Por isso que para mim não é a igreja para mim é a multidão do que vem depois, sabe? E não só do depois, depois de Cristo, a multidão fora dos judeus. Porque, por exemplo, existia antes de Cristo pessoas que acreditavam na vinda do Messias, que confiavam na vinda do Messias e não era do povo judeu. Existia, né? Quando Filipe, por exemplo, vai lá e pergunta para o eunuco lá você está entendendo o que você está lendo de Isaías aí? Ele fala, senhor, quem que vai me explicar, né? Como é que eu estou entendendo se ninguém vai me explicar? Quer dizer, existia uma busca pela presença de Deus. Quando a gente lê lá em Esdras fala que Ciro, um homem de Deus, Ciro faz um decreto falando para o povo voltar e construir o santuário de Deus. Aí está muito antes de Cristo, né? Então, assim,
Na minha visão, esses aí são esses 144 mil são esse povo que a gente olha e fala Jesus, sabe? Os judeus não sei o que, não vai acabar. Os judeus são não sei o que, mas é o povo separado, é o povo que traz na testa marcado o nome do Pai, né? Entendeu, Mara, a minha posição? Entendi. Mas não sei, na verdade, o que que eu... Não estou querendo convencer vocês da minha posição, não. Eu só queria deixar para vocês por que eu tenho uma convicção de que esses 144 mil é o povo judeu, sabe? É um povo que testemunha, é o povo que está marcado, esse é o povo de Deus, entendeu? Na terra, né? E aí, alguém defende diferente, pode defender, nós temos espaço. E eu acho que eles querem se referir aos 144 mil como um povo especial, porque no restante se fala lá em uma grande multidão que veio da terra. A gente sempre foi dividido entre judeu e não judeu, né? Nós somos a grande multidão, né? Eu acho que faz bastante sentido serem judeus. Embora eu não tenha pesquisado isso assim, feito uma pesquisa a fundo, eu já ouvi essa explicação, me pareceu muito, faz muito sentido quando eu leio outros versículos dentro do próprio Apocalipse, quando está falando justamente do final, lá, Apocalipse 7, os que vieram da grande tribulação, que lavaram e branquearam as suas vestes no sangue. Então, fala de grupos, os que vieram da grande tribulação, da grande tribulação, os outros que é uma grande multidão ao pé do trono, e os 144 mil. Então, assim, que hora que ia falar dos judeus? Em que momento iria se citar o povo judeu que também vai ser salvo, né? Então, para mim, faz bastante sentido. Eu acho que não é mais a grande multidão mesmo. Eu concordo em termos, né? Porque quando a gente vê a história dos judeus, né, contada, é uma história de altos e baixos, né? E o judeu sempre tá fazendo caca. Em alguns momentos ele sempre fazia alguma coisa errada, né? Então eu vejo isso aí com um pouquinho de resistência, né? Eu concordo quando fala que a igreja, hoje a gente pode ver esses 44 mil como a igreja de Cristo, né? Que também tem alguns atos falhos, mas que permanece convicta daquilo, da origem deles, da origem judaica, né? E do que eles têm feito hoje. Então, eu concordo em termos com você, eu não abraço totalmente essa sua colocação, não. Não, Fica um pouquinho. eu penso que eu vejo aqui que não existe fora Cristo que exista um povo ou 144 mil pessoas que tenham esse nível de santidade, de purificação, sabe? Eu acho que não existe. Então, eu acho que pelo próprio braço do Senhor, eles foram mantidos assim. Várias vezes a gente vê isso no Antigo Testamento, que o Senhor escolheu, que eles foram infiéis, mas que o Senhor ia permitir que um resto ficasse para que o nome de Cristo viesse, entendeu? Então, é um povo que o Senhor colocou. É isso que eu acho interessante, porque aqueles que são de Cristo, eles não são contados. É aquele que crê, entendeu? Por isso que sempre quando vão se referir a esses, eles são uma grande multidão. Por quê? Porque são os que creem, né? Mas o judeu é um povo que Deus contou, que Deus marcou, que Deus selou, né? E independente do que eles faziam, porque não existe nenhum grupo de homens, 144 mil homens, que não se deitaram com mulheres, que se mantiveram fiéis, que não mentiram, né? Não, então, quem que são esses 144 mil? É aquele que o Senhor manteve puro. É aquele que só o braço do Senhor poderia manter puro,
né? Para poder o quê? Para poder honrar o nome do próprio Senhor, que era por eles que veio, que viria, né? Já que a gente está falando em Apocalipse, que viria, que veio e que virá, né? Da onde a origem veio de Cristo. Porque eles são irrepreensíveis? Não, o próprio braço do Senhor os fez irrepreensíveis. Porque a igreja é irrepreensível? Não, porque o próprio braço de Cristo, o sangue de Cristo, a faz irrepreensível. A noiva purificada, né? Bom, mas eu também não vou insistir muito com a minha opinião, porque, embora eu tenha bastante convicção dela, vocês não precisam ser. E eu sou terrível com isso, eu adoro. Né? O importante é que haviam testemunhas que cantavam um cântico que somente o Senhor deu esse cântico. Aí, mais uma vez, né, um povo que veio, a ele foi dada a palavra de Deus. Esse cântico, isso aqui é o cântico, olha. Isso aqui é esse cântico que foi dado a eles, e só eles cantavam, até que toda a multidão ouviu e foi convidada a entrar no céu, né? A palavra de Deus, a palavra pura de Deus, né? E eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Não tem como a gente falar de cristão sem falar de judeu, de falar de Jesus sem falar de judeu. Não tem. Ele era judeu, né? Então, Não tem não, como... por isso eu concordo com você nesse tema, porque a origem da igreja vem do judaísmo. Essa é a origem. A gente É não isso. pode descartar a história da igreja ligada ao judaísmo, mas que eles sejam aquele povo, né? Só eles sejam 144 mil, isso ainda não está fazendo efeito na minha vida, Amém. devido a essa origem e a decorrência da história da igreja do nosso grupo, né? Uhum. Então, é só nesse ponto que eu tenho um pouquinho de Resistência. cuidado. Isso mesmo, isso mesmo. E é interessante que ele fala que eles seguem o Cordeiro, né? E só um detalhe aí na sua fala, Edna, não é o judaísmo. O judaísmo é uma religião. Eu estou falando Uhum. do povo judeu, Não, desculpa, então eu né? coloquei errado. Então, estou falando do povo também. Né? Não estou falando Do, da religião, mas do povo do judeu povo. que É, deu a origem a uma religião conhecida hoje como judaísmo. Mas eu estou falando do povo judeu que deu origem a essa instituição. Tá? Então, quando eu falei judaísmo, tire judaísmo e coloque judeu. Tá judeu, bom? isso aí. Tá bom? Bom, vamos à parte dos anjos. Essa parte dos anjos é boa. Tem uma parte boa lá no final que eu queria que vocês pensassem, mas vamos chegar lá aos poucos. E aí, depois, os anjos. O que são esses três anjos aí? Fala para mim, Mara, o primeiro anjo, como é que ele voava aí? Como é que ele voava? Aí, não, fala, lê aí que tá para que ele voava, de onde ele voava. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, línguas e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. É engraçado porque até então aos anjos não se tinha dado o privilégio de anunciar as boas novas eternas. Foi dado a nós. Quando chega aí, ele já tem permissão, porque está no fim. E ele fala para quem aí, hein? Ele anuncia esse evangelho para quem? Os moradores da terra, Para todos, né? É um para evangelho toda a que é humanidade. anunciado para
todos, toda língua, raça, nação, povo, para todos, né? Vocês acham que isso é uma coisa que ainda vai acontecer? Ou que já aconteceu? O que está acontecendo? Eu tô fazendo um estudo do Hernandes, né, sobre Efésios, Carta aos Efésios. Eu achei interessante, né, que na última vez ele fez uma colocação, né, sobre os anjos. Quem são os anjos dentro da história da humanidade, né? Então ele fala, foi muito claro que ele falou assim, quem são os atores dessa história? É como se fosse um teatro, né? Os atores somos nós, né? Deus é aquele que redigiu, aquele que dirige e aquele que sustenta a história. E quem são os anjos nessa história, toda essa história? Eu achei interessante falar, os anjos são os espectadores, porque eles veem todas as cenas, todo o ato acontecendo e eles estão ali, né, assistindo toda aquela situação, né? E eu vejo esses anjos, aquele que se envolveu de tal tamanho com a história que eles também se colocam no lugar também de falar as boas novas, porque eles estavam visualizando toda aquela situação, toda aquela entrega. Então, eu vejo que nesse momento, quando os anjos estão agindo, é porque eles já deixaram de ser espectadores da história e eles começam a fazer parte da história. Não sei se eu estou falando besteira, né? Mas quando eu vi essa colocação, eu achei muito interessante dos anjos serem espectadores, quando a gente está sendo envolvido com toda aquela demanda, né? Com toda a situação que Deus tem colocado para a gente, como a gente tem aceitado aquela história, e eles deixam de somente ser espectadores e começam a agir também na história, atuar também junto com aqueles que foram chamados. Não sei se eu falei besteira. Eu acho que não. Vocês estão lembrando que aí já veio o Cristo, já veio a besta, o diabo já foi lançado por terra, ele já não está mais diante do Pai, acusando as nossas almas, né? Será que esse anjo, dentro desse quadro aí, ele está falando, temam a Deus, para todo povo, língua e nação? O que será que isso tem a ver com esse momento aí? Eu não participei do último encontro nosso, mas eu ouvi depois, e assim, se eu acreditar que... Porque aqui, quando João vê Jesus, vê o Cordeiro, ele estava junto com... Os 144.000 estavam juntos com Jesus. Então, quer dizer, eles não estavam mais nesse momento na Terra, né? Eles já tinham sido... Por isso que eu aceitei, assim, muito feliz que seria a igreja remida que estaria com Jesus. Porque a gente não... Nesse momento, a gente não está na Terra. Então, assim, quem está na Terra é povo, todo povo, língua, é os que estão debaixo da besta, que estão adorando a besta, que estavam lá no estudo anterior que nós fizemos, estavam blasfemando contra Deus, que estavam lá. Então, eu estou entendendo que a igreja já não está aqui nesse momento. E aí o anjo está falando para quem está na Terra, para quem está chegou a hora do juízo, né? Acho que não é, Mara, porque depois ele vai falar para ser perseverante, ele vai falar que aquele que não adorou a B, lá na continuação do texto aí, ele vai falar o povo santo deve ser perseverante. Estou lendo o versículo 12. Perseverante, obedecendo os mandamentos de Deus e permanecendo fiéis nele. O que para mim significa isso aí, né? Quando Jesus foi assunto aos céus depois da ressurreição, ele leva com ele a história do povo judeu e ali ele encerra. Já não precisa mais do judeu para pregar o evangelho. Agora, os próprios anjos na terra já anunciam para toda a língua e nação, né? Em muitos momentos, nós somos esses anjos aí, né? Que continuam falando. Quem somos nós? Essa igreja que está na terra. Essa igreja que continua dizendo, temam a Deus. Olha, vai chegar o dia do julgamento, vai chegar o dia do juízo, né?
É esse anjo que dá força, ou que dá voz, vamos dizer assim, à igreja. E aí eu concordo com a Edna, não é um ser espiritual, para minha visão, né? Mas é esses espectadores que olharam para a história do Cordeiro, e aí agora eles querem fazer parte da história do Cordeiro, né? Nós olhamos para a história do Cordeiro e nós não éramos dessa história. Nós não somos protagonistas, não éramos, né, protagonistas dessa história. Mas agora nós passamos a ser na terra. Nós somos anjos de Deus na terra, dizendo: temam a Deus, porque vai vir o julgamento. Essa, para mim, é a igreja que permanece na terra, sabe? Essa igreja que continua dizendo: temam a Deus, temam a Deus. Olha, vai vir o dia do juízo. Vocês têm que se reconciliar, né? Porque se fosse a igreja remida lá no céu e aqui na terra, qual o propósito de continuar pregando o evangelho aqui na terra? E se alguém acreditasse aqui na terra, né? Para mim, sem forçar, ai, não, eu vou forçar a barra de novo, porque eu sou desse tipo, eu não valho nada. Mas para mim, por que reitero ainda, por que para mim são 144 mil, são os judeus? Porque eles, em Cristo, acabou a história das 12 tribos de Judá, assim, entre aspas, né? Acabou nesse sentido, de encerrou o propósito ali. E Deus mantém o povo judeu depois disso só por causa do nome, né? Por causa da sua promessa. Mas, assim, quando a besta caiu na terra e veio para cá, quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou, derrubou o diabo e Satanás e os seus anjos, e eles já não estão mais diante de Deus, quem está lá? Aquele povo, os 12 anciãos, os 12 primeiros anciãos, vamos dizer assim, né? Os da antiga história. Então, aqueles ali, eles continuam proclamando lá do céu que Jesus veio. Mas aqui na terra, né? Aqui na terra, o Senhor levanta anjos, né? O Senhor envia anjos para falar: temam a Deus, temam a Deus. O mundo vai chegar o dia da ira do Senhor. Vamos ver o que o segundo anjo fala. Leia aí, Esther, o segundo anjo. É do Então, versículo outro 9. anjo seguiu, dizendo em voz alta: caiu a Babilônia, caiu a grande cidade, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria de sua imoralidade. Ah, caiu Satanás. Satanás não está mais no céu. Ele caiu. Ele caiu. Ele fez vocês pecarem. Ele fez isso, mas ele não tem mais esse poder agora, né? Essa é a mensagem da igreja, ou não? Essa não é a nossa mensagem? Temam a Deus. Satanás já está derrotado. Fala o terceiro anjo aí. Fala aí, ó. Elô, que está quietinha. O terceiro anjo seguiu, dizendo em alta voz: aqueles que adorarem a besta e sua estátua, ou aceitarem sua marca na testa ou na mão, beberão do vinho da fúria de Deus, que foi derramado sem mistura na taça da ira de Deus. E serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça de seu tormento subirá para todo sempre, e não terão alívio de dia nem de noite, pois adoraram a besta e sua estátua e aceitaram a marca de seu nome. O que a igreja prega. São as três coisas que a igreja prega. Temam a Deus. O diabo já foi derrotado. Não adorem a besta, não fiquem lá, porque vai existir um sacrifício da sua vida inútil, né? Vai existir, vocês vão beber. Eu acho interessante, vocês já pensaram aí? Beberão do vinho da fúria de Deus sem mistura. Fala, beberão do vinho da fúria de Deus sem mistura. Essa mistura aí me chamou a atenção quando eu li. Lembrei você contando, né, também lá no outro capítulo anterior, quando a gente leu, que no cálice, no altar de Deus, as orações são misturadas e derramadas como bênçãos. E aí eu fiquei aqui pensando, essa mistura seria a mistura dessas orações?
pode ser a mistura, aí a fúria de Deus sempre se mistura com a sua compaixão, com a sua misericórdia, né? E aí ele, como a gente usa essa expressão, né? Porque é humana, não é divina, mas aí ele se arrepende do mal que ia fazer, né? Não é que Deus se arrepende, é uma figura humana de dizer, né? Mas Deus sempre na história mistura a sua fúria e a sua ira com amor, com graça, com misericórdia. Mas nesse dia, gente, no final, quando vier o julgamento final, não vai ter mistura, vai ser só a ira. Então muda de vida, vamos mudar de. É isso que a igreja continua pregando. Vai ter o dia do juízo, vai ter o dia do juízo em que Deus, em que vai cessar mas Deus é amor, ele não vai amar todos. Não, não vai, desculpa, mas não vai. É o que está escrito aí. Ou eu A creio. palavra, a palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus são as causas de não sermos tragados, né? Vai ser neste momento que não vai existirá mais misericórdia e o povo será tragado. É isso. Mas ainda dá tempo. E a igreja, e o papel dos anjos, que somos nós, a igreja de Deus. É nosso papel continuar dizendo isso. Arrependam-se, muda de vida. E o nosso papel não é julgar. Você vai para o inferno, moleque. Você vai para o inferno, menina. Não é esse o nosso papel. O nosso papel é arrependa-se que ainda dá tempo. Até aquele dia vai dar tempo. Né? Você que já conheceu a palavra de Deus e agora se afastou, volta que ainda é tempo. Né? Volta. Você que não conheceu a palavra de Deus, senta aqui do meu lado, eu vou te explicar, porque ainda é tempo. A fúria do Senhor ainda está misturada com o sangue de Cristo, que nos liberta e nos traz amor, redenção, nos traz misericórdia, graça. Mas vai chegar um dia que não vai ter mais, vai ficar sem mistura. Né? E nesse dia vai ser muito triste. A gente não gostaria de que fosse assim. Edith, então Deus não é amor? Não, Deus é amor, e por isso que ele está avisando há tanto tempo. Há tanto tempo. Por isso que tem tantas provas na história do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça. Mas vai chegar um tempo que não vai ter mistura. Que vai ser só a fúria. E a gente precisa anunciar isso. A gente precisa anunciar isso. É triste, mas a gente precisa. Certo? É que não dá para... O homem todo dia desdenha de Deus, né? Quando você não aceita o Senhor Deus, que criou do nada, fez todas as coisas, e foi lá e fez o homem, a imagem e semelhança dele. Olha o cuidado que Deus não escolheu o cachorrinho para fazer a imagem e semelhança dele. O macaquinho tão bonitinho não foi feito a imagem. Ele escolheu o homem, formou com a mão. Deus colocou requintes de amor na formação do homem e soprou nele do seu espírito. Aí este ser passa a vida inteira zombando de Deus, que é não reconhecendo nem a criação, nem a sua própria queda, porque quis ser igual a Deus, e não se arrependeu de colocar o sacrifício de Jesus, que o próprio Deus, que se fez homem para consertar essa diferença que existia entre nós e Deus, para nos colocar de novo no lugar de filhos, de novo temos de volta o direito de relação com o Pai. Tudo certo, zombar disso a vida inteira. Aí eu me lembro, né, escarnecer, não é só não duvidar, é tirar a onda, além de tudo, né? De ter uma vida que afronte tudo que Jesus fez por ele, né? Como é a sua única chance de redenção e você ainda zomba de tudo isso. Então, aí me vem lá, não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso também se fará. Então, assim, Deus usou de misericórdia até...
Aí não dá mais, chegou o fim, chega de zombaria, agora foi. Mas aí, ó, tá a igreja, um anjo, 2 anjos, 3 anos, falando, arrependa-se, dá tempo, creia, creia. Até quando nós vamos zombar? Até quando a gente vai fazer do sacrifício de Jesus uma coisa banal, como se fosse banal? Ele comprou com sangue, ele era Deus e se fez 100% homem para morrer, para nos dar de volta o direito de serem chamados filhos, e nós vamos ficar zombando. Até quando? Até o Apocalipse, até o fim. Até o fim, né? Sabe, esse zombar de Deus é de muitas maneiras, sabe? Às vezes a gente está dentro da igreja zombando de Deus, sabe? Eu sou santo, eu sou puro, eu faço tudo certinho. Isso é zombar de Deus, você não é. Às vezes porque a gente quando fala assim, zombaram de Deus, parece que a gente está falando daqueles que estão lá fora, que não acreditam em Deus, não. Mas não, olha, eu acredito muito no Senhor, eu dou a minha oferta, eu dou meu dízimo, mas a minha vida está na minha mão, viu, Deus? Pode deixar que eu já entendi que eu sou boa gente pra caramba, né? Não é, o que está dizendo aí é que não é. Temam a Deus, temam a Deus. Vamos ler o final aí? Lê, Adriana, pode ler? Pode? Se não puder, não tem problema, Adri. É o 13, é o É 12, né? o 12, a partir do 12, Adri. 12 e 13. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. E eu ouvi uma voz que vinha do céu dizendo: escreva isto, felizes os que, de agora em diante, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles são verdadeiramente felizes, pois descansarão de seu trabalho árduo, porque suas boas obras o acompanharão. Amém. Amém. Né? Então, o que Deus precisa dessa igreja que está aqui ainda, né? Que a gente seja perseverante, perseverante. A gente continuar falando a mesma mensagem que a gente recebeu. Gente, Deus é misericordioso. Mas o meu pecado é grande demais, não tem problema. O sangue de Cristo paga. Venha para Jesus. Ainda, Ai, ainda paga, ainda paga. o sangue de Jesus limpa, purifica. Mas vai chegar um dia, eu faço isso amanhã. Não, então, a gente não sabe se amanhã vai ser, como diz o hino, vai ser muito tarde, né? Pode ser muito tarde porque Jesus voltou e pode ser muito tarde porque você já dormiu aqui, né? A gente não sabe. Venha hoje. Eu acho interessante que o pastor Hernandes ele coloca uma frase que eu até copiei aqui. É melhor suportar a perseguição pacientemente do que escapar dela agora e ser atormentado por toda a eternidade. É, é isso. Mas a nossa felicidade é saber que de agora em diante, quando a gente está aqui hoje, mas se a gente dormir em Cristo e ser fiel aos mandamentos de Deus e a Jesus, é crer em Cristo, é continuar anunciando a sua mensagem. Não, não é regra de comportamento. Eu não estou falando para ninguém que pecado é maravilhoso, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que a gente vai continuar falho. Isso faz parte dessa humanidade, dessa nossa luta diária com a terra que nos puxa e o céu que nos inspira, né? A terra que nos puxa e esse céu que nos inspira e nos dá esperança. Mas a fidelidade a Cristo é continuar anunciando com amor, acolhendo, com serviço, né? Essa é a igreja, esses são os anjos autorizados de Deus a continuar dizendo: temam a Deus, temam a Deus. Olha, mas o meu caso não tem jeito sim, Jesus está aqui, vamos lá, tem tempo ainda tem tempo, bora lá que o cálice da ira de Deus está super misturado com misericórdia, com graça, com amor, com o sangue de Cristo, né? Mas um dia não vai estar, não, não vai. Mas hoje ainda está. Então vamos lá, né? Vamos ficar perseverantes, vamos ficar firmes.
Amém, povo feliz? Povo bem-aventurado. Amém? Eu queria só colocar uma coisa aqui, né? Os judeus antes, eles foram salvos porque criam na vinda do Messias. E por isso foram salvos. E hoje nós somos salvos porque cremos que o Messias veio, né? Isso é muito importante a gente ter nas nossas mentes, né? Eu acho muito importante, né? Que Jesus Cristo foi o marco que vai decidir aqueles que nasceram antes e aqueles que vieram depois, mas o único tema em toda a história, tanto do judeu como do cristão, é Jesus Cristo. Amém. Independente do tempo, da época, do local, o único tema, desde lá de Gênesis, né, é que o filho de Deus nasceria de mulher e pisaria a cabeça da serpente. Desde lá até Apocalipse, a única pessoa que deve ser adorada, reverenciada, obedecida é Jesus Cristo, independente daquilo que a gente possa tentar entender através dos nossos conceitos humanos. É isso. É isso. Tem que convergir para Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus por isso, né? E não é só a história de judeus e cristãos, a história da humanidade é Cristo, né? A história da humanidade é Cristo. Bom, vamos orar então, meninas? Quem que gostaria de orar hoje? A Mara gostaria de orar hoje? A Mara já fez até assim, eu não sei. Vamos orar. Querido Deus, obrigada, Senhor, por esse tempo, obrigada que o Senhor fala aos nossos corações através da Tua palavra, na boca das nossas irmãs, o Senhor nos instrui, o Senhor mostra, Pai, a Tua vontade na nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor não desiste de nós, o Senhor está sempre nos envolvendo, ó Pai, com o Teu amor, e que coisa maravilhosa nós termos sido alcançadas por isso e a gente crê nisso, Pai. Nós só temos que te agradecer. Obrigada, porque apesar de percebermos, ó Deus, que o fim está chegando, Pai, o Senhor ainda tem misericórdia, o Senhor tem misericórdia das pessoas, o Senhor tem colocado no nosso coração esse desejo de estar mostrando para o outro que ainda é tempo. Que isso seja fortalecido todos os dias, ó Pai. Que a gente tenha realmente compaixão pelas pessoas que estão ao nosso lado, que estão indo para o fim, ó Deus, sem Jesus, sem crer nesse amor tão imenso que o Senhor tem por nós. Que a gente seja usado para mostrar isso para as pessoas, Pai. Para os nossos queridos que estão tão próximos de nós e que tantas vezes a gente deixa de falar, Senhor, deixa de alertá-los, ó Deus, que o tempo está se findando, Pai. O Senhor coloque isso no nosso coração de uma forma tão, tão forte, tão veemente, que a gente não consiga não falar, Senhor, deixar de falar. Eu te agradeço, Senhor, te agradeço porque, apesar de sermos tão falhos, o Senhor tem insistido com as nossas vidas e isso é realmente maravilhoso. Cuida de cada uma de nós nas atividades desse dia. Ó Pai, que a gente possa estar o tempo todo dedicando a Ti a nossa vida, tudo aquilo que fazemos. Aperfeiçoa, Senhor, aquilo que fazemos, para que acima de tudo Te agrade. E tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meninas.